Meu nome é Simone Meireles. Estamos aqui de novo para prosseguir o estudo do livro do Ernest Jones sobre a vida e obra de Sigmund Freud. São 3 volumes. Estamos agora no capítulo 3 do volume 2. Então, obrigada pela participação de todos, né? E vamos ver o que aconteceu, né? Nos anos de 1910 até 1914. Então, o título desse capítulo é Associação Psicanalítica Internacional, que na sigla em português fica IPA, né? Que é International Psychology, né? Não sei falar direito aqui, mas é o que se chama de IPA, pela sigla. Então vamos ver como é que foi a questão dessa fundação da IPA em 1910 até 1914, né? O que o Freud fez nessa época aí de interessante e importante? Então, primeiro a gente tem aqui, nessa época, então, que se deu a expansão do movimento psicanalítico. Então, eu estava saindo de um período de isolamento, que a gente viu nos outros áudios, nos outros vídeos, e agora entrou nessa expansão do movimento, ou seja, além das fronteiras de Viena. E aí, como que o Ernest Jones, que é o autor dessa biografia, que ele fala? Ele resume assim, dizendo que foram anos penosos. Para variar, né? O Freud passou muitos perrengues, né? Foram anos penosos por quê? Porque foram anos que, apesar de a psicanálise estar expandindo, foram anos que tiveram muitos conflitos, muitas dissensões, né? Discussões e conflitos entre os adeptos, entre os membros ali da sociedade, que seguiam Freud. E isso causou muito desgosto para ele, né? É o pai vendo os filhos brigarem, né? Então, tem por esse lado a expansão, mas por outro lado é penoso porque ele não gostava de ver essas brigas aí entre os filhos adeptos. E isso fez ele olhar para esse período anterior de isolamento com bons olhos, né? Porque foi um período de isolamento, mas que perto, né, desses anos penosos foi bom, né? Então a gente vai pegar por ano. O que aconteceu, por exemplo, em 1910? Existiu, a gente já falou no outro vídeo, o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise foi em Salzburg, né? Foi presidido pelo Jung. Então, esse 1910 teve o segundo congresso, né? Então, era um congresso anual. Então, esse segundo congresso foi em Nuremberg, foi em março de 1910, também foi presidido pelo Jung, que era bem braço direito do Freud, né? E aí, como é que foi esse congresso? Não foi tão atmosfera tão amistosa igual o primeiro, não. Por quê? Teve a parte científica normal, foi boa, né, segundo a consideração aqui do Ernest Jones, mas teve uns conflitozinhos básicos. Porque depois que passou a parte científica, veio uma proposta. Quem fez a proposta foi o Ferenczi, que era um dos seguidores do Freud. Ele apresentou essa proposta de fundar uma futura organização dos analistas e de seus trabalhos, que seria o título do nosso capítulo, né? A IPA, Associação Psicanalítica Internacional. Só que ele falou assim, ele fez essa proposta, ficou com um ar meio ditador, assim, ditatorial, segundo a descrição do Ernest Jones. Então, levantou muito protesto. Então, muita gente não gostou dessa forma como ele propôs. Por quê? Ele fez observações depreciativas, quer dizer, meio que desvalorizou a qualidade dos analistas em Viena. Então, os analistas que atuavam ali em Viena, que é onde tinha a sociedade que o Freud estava presidindo, ele fez uma observação meio depreciativa sobre os analistas de Viena e falando que
por isso a sede da IPA teria que ser em Zurique e o Jung na presidência, né? Então tinha esse tempo todo aí de convivência aí desses adeptos, tinha sempre um ranço assim, né? De os vienenses de Viena, os analistas e os de fora, né? Ou os judeus e os de fora, que o Jung, por exemplo, não era judeu. E a psicanálise também fazendo esse movimento de abrir fronteiras, né? Só que aí, quando o Ferenc fez essa proposta, então ele já colocou, ó, podia ser apenas em Zurique com Jung, né? E também todos os trabalhos que tivessem escritos, artigos, teriam que passar para a presidência aprovar. Então foi uma coisa meio centralizadora. Então, essa onda de protesto, quer dizer, obviamente que quem protestou, os analistas de Viena, não gostaram muito dessa questão aí, protestaram nessa época aí desse congresso. E quem ficou à frente dos protestos foram os discípulos, que era o Adler e o Steckel. Aí eles levantaram bandeira lá, não queria aceitar isso não. Aí o que que o Freud fez com isso? O que eu achei interessante é que sempre teve essas brigas, né? Nos outros capítulos também, o Freud, ele era conciliador, né? Ele tentava, na diplomacia, mas sempre com muita verdade, que ele é bem sincero, conter essas brigas, essas coisas que muitas vezes nem era pela técnica, era alguma coisa emocional mesmo, de transferência, de algo assim, né? Ou de ciúme, né? Que tinha ciúme. Então, por exemplo, essa parte aí do Adler e do Steckel, que foram contra o Ferenczi e o Jung, né? Na formação da IPA. O que que o Freud fez, né? Ele tomou medidas práticas. Primeiro, ele foi no quarto de hotel do Ferenczi, onde eles estavam reunindo nesse protesto aí, em reunião, e aí falou que eles precisavam também em apoio fora de Viena, não era só em Viena, né? Apesar de que, porque se sentiram depreciados os analistas de Viena. Mas ele tentou colocar um contraponto. Olha, por outro lado, a gente também precisa. Só que ele muito inteligente, não ficou só nisso, né? Então, o que que ele teve que fazer? Ele fez uma medida prática diante disso. Ele tirou a presidência, deixou a presidência da Sociedade de Viena, psicanalística de Viena, que o Freud estava presidindo, e deu essa presidência pro Adler. Foi aqui. Hum. E deu a presidência para o Adler e colocou o Adler e o Steckel, que foram os dois dissidentes aí, para tomar conta de um periódico, que é o periódico é tipo um jornal, uma revista científica lá da época, porque o Jung tinha já um jornal que ele presidia, que ele editava, que ele comandava. Então, Freud já falou assim, não, então, ó, você fica com a presidência, o Adler, e vocês dois vão tocar esse outro jornal aí. Ele criou um novo periódico para o Adler e o Stecker. Aí sim, os dois se acalmaram e deixaram o Jung ser presidente da IPA. Aí aconteceu isso. Só que o Ernest Jones conta o seguinte, que não adiantou muita coisa isso não, porque depois de 5 meses, o Adler e o Steckel se afastaram do jornal, das coisas que eles se propuseram. O Jung não era destinado, entre aspas, que ele coloca, a ficar na liderança da IPA por muito tempo, até porque, na verdade, depois ele afastou do Freud. Então, assim, meio que não adiantou muito colocar ele ali na liderança daquela forma. E o secretário do Jung, na época, né, que ajudava lá na IPA, também ele negligenciou alguns encargos e bagunçou a administração lá de alguma forma. Mas sim, foi feito, né? Foi criado. E aí, como resumo, né? Como que o Freud resumiu essa época desse congresso, né? Ele escreveu assim: com o Congresso de Nuremberg, encerra-se a infância
do nosso movimento. Esta é a minha impressão. Espero agora por um rico e promissor período de juventude. Então, avaliou assim. Então, seguindo, né, nesse ano de 1910, como que foi o pós-congresso, depois do congresso? Bom, como foi fundada a IPA, os grupos que existiam de psicanálise, de estudo de psicanálise e outros grupos novos começaram a se filiar à IPA. Então, o primeiro grupo que filiou foi de Berlim, e aí ele se filiou no último dia do congresso. Depois veio Viena, foi em abril, o congresso foi em março, né? Depois Zurique, em junho, e aí sucessivamente foram aderindo outras pessoas, outros grupos, né? E nesse meio tempo, em Zurique, que aí entra uma parte bem para o lado do Jung e Bleuler, que era um psiquiatra da época, o Freud tinha muito interesse que o Bleuler aderisse também, né, à IPA. Só que o Bleuler ele ficava no movimento assim, que hora ele apoiava, escrevia apoiando, ou a hora ele criticava a psicanálise. Então, que ele estava em destaque, né, no setor de psiquiatria nessa época, então o Freud tinha interesse que ele se filiasse. Só que tinha esse problema, ele falou, o problema de ambivalência, se fosse para ilustrar esse termo psicanalítico, ambivalência seria essa postura do Bleuler, que a hora apoia, a hora critica, né? Foi um exemplo vivo de ambivalência. O que é ambivalência? É o amor e ódio ao mesmo tempo, né? Então, quando ele está apoiando, está no amor, está criticando, tá no ódio, né? Pelo mesmo objeto, a gente tem isso. Às vezes você não só gosta de uma pessoa, você gosta, mas você odeia também, você tem raiva porque ela faz alguma coisa que, né, que você não gostou. Então, ambivalência é assim, né? É um paradoxo, você sente duas coisas opostas pela mesma figura, pela mesma pessoa. Então, esse interesse de que o Bleuler, ai, difícil lembrar dos nomes assim. Então, esse interesse que o Freud tinha do Bleuler aderir, segundo o Jung e o Ernest Jones também, e o Freud assim, até falou que pode ter a ver sim, eles achavam que isso aí se deveu a um episódio que teve, que o Jung permitiu que o Freud levasse o Bleuler a ingerir bebida alcoólica em alguma ocasião lá. Só que o Bleuler ele tinha quase como uma religião a abstinência, né? Então ele não tomava nada. Mas aí como fizeram ele? Fizeram, né? Não fica obrigado, mas assim, já que tomou, né? Ele não gostou, né? Disso que aconteceu. Então, aí o Freud falou, não, pode ser que seja isso mesmo, né? Essa resistência dele. Mas aí o Freud conseguiu marcar um horário, falar com ele, explicar, conversar, tipo, de coração mesmo. E o Bleuler acabou aderindo. Só que não durou muito tempo, não, né? Ele acabou se afastando depois. Aí, seguindo com as cidades que aderiram depois à IPA, né? Budapeste, na Hungria, começou, né, pouca influência, mas começou, não foi muito favorável, mas estava começando o movimento. Os Estados Unidos, os Estados Unidos estava muito favorável, porque um ano antes o Freud tinha ido com o Jung para os Estados Unidos e fez as conferências de Worcester, não sei como que fala isso, e foram muito bem recebidos na época. Então, assim, essa parte dos Estados Unidos foi bastante promissora, né? Por conta dessas outras visitas que eles fizeram antes, né? Aí, na Rússia, também iniciou os grupos, e a Academia de Moscou, deve ser uma universidade, instituiu um prêmio para o melhor ensaio, o melhor artigo de psicanálise. Então, começou a movimentar essa produção em psicanálise. E em 1909 já tinha sido fundado um periódico, né, um jornal, revista científica,
Então, começou a chegar na Rússia também. E aí veio França, com pouca influência ainda, mas depois veio Itália. O primeiro artigo publicado foi em 1908, na Itália, e veio Austrália. Em Austrália começou em Sydney, foi um grupo de estudo. E em 1911 teve um congresso, Congresso Médico Australiano, que é onde foi feito o convite para ler os artigos, foi feito um convite para a participação do Freud, do Jung e do Ellis. Aí eles participaram desse congresso aí. E em termos de produção do Freud, né, nesse ano de 1910, ele publicou aquelas conferências que ele deu nos Estados Unidos, conferência de Worcester, as 5 lições de psicanálise, que foi apresentado no Congresso de Nuremberg e foi publicado, e mais 3 publicações, que foi o sentido antitético das palavras primevas, a psicologia do amor, e o artigo sobre a vida do Leonardo da Vinci. Então, que o Freud estudou, né? Estudou muito a vida do Da Vinci, a obra também, né? Então, a principal produção que ele vê, assim, que foi feita nesse ano aí, foi essa publicação do Leonardo da Vinci. Então, o que ele colocou nessa obra? A natureza interna deste grande homem, né? Que ele analisou muito, né? Essa vida dele aqui. Os conflitos que ele tinha entre as 2 principais motivações dele, na vida dele, do Da Vinci, e como foi influenciado pelos acontecimentos do início da infância. Foi o que Freud escreve sobre Leonardo da Vinci. Então, diz o Ernest Jones que isso aí foi um estudo que ele fez no tema, acabou desenvolvendo um tema sobre motivação, e que teve influência da própria autoanálise do Freud, né? Possivelmente, segundo Jones, as conclusões que ele chegou nessa obra foi devido à própria autoanálise dele, né? Aí vem uma parte que eu achei muito interessante desse capítulo, é uma história da análise que um compositor famoso da época fez com Freud. O nome do compositor era Gustav Mahler, né? Ele sofria muito de angústia por conta do relacionamento com a esposa dele. Então, há um parente da esposa, que era psicanalista lá em Viena, indicou ele falar com Freud. E ele foi falar com o Freud, né? Aí esse Gustav Mahler, ele tinha uma neurose obsessiva, né? Que um dos traços da neurose é compulsão, né? Repetição de algum padrão de comportamento. E isso já mostrou logo quando ele foi marcar as sessões com Freud, né? Ele marcou e desmarcou 3 vezes. Você pensa, né? Fica aquela amassando o barro, né? Repetindo. Até que o Freud falou assim, não, eu só posso te atender agora no final de agosto, porque depois eu vou viajar, vou para Sicília, aí não vai dar não. Você já deu um checkmate aí ele conseguiu marcar e foi, né? E foi falar com o Freud. E aí, o Freud achou muito interessante ele, porque esse Mahler não sabia nada de psicanálise, mas ele entendeu rápido, né, as coisas que o Freud colocou para ele. E aí tem umas curiosidades, que eu até coloquei aqui, digitei, que o Freud ficou impressionado porque ele teve facilidade de entender a psicanálise, mas o Mahler também ficou impressionado com o Freud. O Freud era muito perspicaz, ele era muito inteligente, ele nem sacava as coisas muito rápido. E aí, o que ele ficou, o Mahler ficou achando interessante? Que o Freud falou assim para ele, até destaquei aqui, entre aspas, né? Ele falou assim, presumo que sua mãe se chamava Marie. Posso supor isso a partir de várias indicações na sua conversa. Como é possível
que o senhor se tenha casado com alguém que tem outro nome, Alma, já que sua mãe evidentemente desempenhou o papel dominante em sua vida? O que quis dizer? E quis falar assim, ô Marley, como é que você casou com uma mulher que chama Alma, sendo que sua mãe chamava Marie, e sua grande paixão por sua mãe? Como se fosse assim, né, teria que ser o mesmo nome, né? Então, como que você casou com a alma? Alma mesmo, essa alma né? A alma de cada um é escrita desse aqui é como alma mesmo. Como que, como que você casou com alguém que chama Alma, sendo que sua mãe chama Marie, sendo que sua paixão é a Marie? Aí o Mário ficou impressionado, porque depois falou pro Freud, fala, não, a minha mulher chama Alma Marie, ou seja, era Marie sim, né? Só que era o segundo nome dela. E, e aí ele achou assim, tipo, como que sacou, né? Ele ficou impressionado. Mas enfim, isso é curiosidade. Mas que o Ernest Jones coloca, que é interessante, é que essa conversa, que eles ficaram conversando assim, parece que o Freud encontrou com ele no hotel e ficaram passeando pela cidade. Eu acho legal que essas análises assim, nessa época, às vezes passeando na montanha, andando, conversando, é bem dinâmica. Então, o Ernest Jones colocou que essa conversa produziu um efeito, porque o Mahler recuperou sua potência, então provavelmente o problema com a mulher dele seria esse, né? E o casamento foi feliz. Até a morte dele, que infelizmente ocorreu um ano depois. Então, ele ficou só mais um ano, mas pelo menos ficou um ano feliz, né? Ou seja, teve resultado a análise dele aí. E outra coisa também aconteceu. O Mahler falou para o Freud lá que ele não entendia, porque ele é compositor, que a música dele sempre ele foi num nível elevado, assim, em termos de refinamento, né, clássico, nobre, né, assim, as passagens mais nobres, inspiradas em profundas emoções, mas de repente entrava no meio a intrusão de uma melodia banal, quer dizer, um negócio não tão refinado, acabava entrando no meio da música, né? E aí depois das conversas com o Freud, ele entendeu, né, o que acontecia. Então, qual que era a explicação? Que ia dar na infância, né? Que o Freud sempre acreditava que tudo determinado no começo da infância. Então, o que foi, né? Por que a música dele ficou com essa característica? Que é o pai dele, né? Seu pai, do Mahler, aparentemente uma pessoa brutal, tratava a mulher muito mal. E quando o Mahler era garoto, houve entre os pais uma cena especialmente dolorosa. Alguém não falou qual cena que foi. Então, essa cena se tornou absolutamente insuportável para o menino, que saiu correndo de casa. Neste momento, porém, um realejo na rua estava tocando uma canção popular vienense. Então, assim, alguém que estava lá na rua, quando ele saiu correndo, estava cantando uma música assim, simples, né? Popular, lá na época de Viena. Não sei ler aqui alemão, mas uma canção bem popular. Então, ele viu que essa junção da música dele, nobre, né? De mais assim clássica e de profundas emoções, estava entrecortada por uma canção mais popular ou até mais divertida, que por conta de um tipo de repetição desse acontecimento aí, né? E aí isso fixou na mente dele. Achei esse caso assim interessante, né? Quem de nós, né? Às vezes a gente não entende alguma coisa, né, na nossa vida, mas às vezes é um condicionamento ou uma repetição de alguma coisa lá atrás, né? E entender isso é interessante. Talvez ele até consiga, assim, fazer uma canção inteira sem misturar essas duas
esses dois padrões aí de música depois que teve a consciência, né, de que originou isso. Mas, enfim. Aí tem uma outra curiosidade que aconteceu aqui nesse ano, foi o relacionamento do Freud com o Ferenczi, que era um adepto dele. Eles viajavam muito, às vezes o Freud viajava para um outro país, encontrava algum discípulo lá e conversava, às vezes só para passear mesmo. Mas, enfim, ele fez uma viagem com o Ferenczi, ele passou para a Itália, aí antes ele passou em Paris, o Ferenczi não conhecia Paris, aí o Freud mostrou para ele os pontos principais de Paris, foi no Louvre, o Louvre que foi o ponto auge lá, o ponto máximo, e o Freud disse que adorou falar sobre as obras do Leonardo da Vinci, que ele já tinha estudado, para o Ferenczi. Então, eles passaram Itália, lá dentro Florença, Roma, Nápoles, depois Siracusa e Sicília. Aí, na Sicília, o Ferenc começou a ficar esquisitão, né? Assim, ficou diferente, né? Aí diz que ele ficou inibido, ficou esquivo, quer dizer, evitando, assim. O Freud pareceu pouco confiável nas tarefas do dia a dia. É diz que o Freud até chamou ele, assim, denominou isso que como se o Ferenc tivesse uma tímida admiração por ele, mas uma muda oposição. E aí, mas depois eles viram que depois isso era uma coisa que vinha da personalidade do Ferenc, da história dele, né? Então, por quê? O Ferenc começou a se ressentir do Freud porque ele estava querendo exigir do Freud mais intimidade, que ele contasse os segredos para ele. É tipo, exigindo uma coisa sem limite, né? Seria assim, uma cobrança mesmo, né? De privacidade, segredo, de amor mesmo, né? E só que o Freud ele não estava afim, ele tava querendo era viajar, uma boa companhia, né? Queria e não quis entrar muito nesse lado pessoal aí, e o Ferenc queria muito, né? Aí o Freud coloca. Inclusive, eu imprimi essa parte que eu achei bem interessante a resposta do Freud, porque essa questão surgiu por quê? Porque o Ferenc tinha uma fixação no pai dele. Então, falta do amor de um pai, fora que de forma incomum e insaciável, segundo Ernest Jones. Então, era uma paixão dominante dele e a falta que ele tinha do pai, ele transferiu isso para o Freud, né? Então, o que que o Freud fez? Mais uma vez, os seus filhinhos discípulos dando um trabalho. Mas, assim, a resposta dele eu achei incrível. Ele não foi, assim, rude, né? Mas ele viu que o Ferenc estava assim, o Ferenc não falou abertamente, mas deixou o Freud perceber, e o Freud percebeu. E depois o Freud escreveu para ele, que eu achei fantástico, assim, o cuidado, né? O Freud, o jeito, eu achei que foi fino, porque explicou para ele, né? Eu vou ler porque eu achei muito massa, assim. Ele escreveu assim: Caro amigo, é notável como o senhor pode expressar-se muito mais claramente quando escreve do que quando fala. Naturalmente, eu sabia muito, ou boa parte, do que o senhor escreve, e assim preciso dar-lhe apenas poucas explicações. Por que não lhe fiz uma reprimenda e assim abri o caminho para uma compreensão mútua? É essa coisa, né? Por que que eu não abri meus segredos, né? Eu não fiz isso aí, né? Por que que eu não topei a questão? Né? Ele fala, é verdade, foi uma fraqueza minha. Não sou o super-homem psicanalítico que o senhor construiu em sua imaginação, assim como não superei a contratransferência. Eu não podia tratá-lo dessa forma,
assim como não podia fazê-lo com meus 3 filhos, porque gosto muito deles e sentiria pena deles. É, ou seja, né, ele viu que estava acontecendo uma transferência, que o Ferenc estava tratando ele como um pai, né, e ele também não podia responder desse lugar de pai. Aí ele continuou. O senhor não apenas observou, mas também compreender que eu não tenho mais qualquer necessidade de revelar completamente a minha personalidade. E o senhor ligou isso corretamente à sua razão traumática. Desde o caso de Fleas, que a gente viu no outro vídeo, com cuja superação o senhor me viu recentemente ocupado, essa necessidade se extinguiu. Uma parte da catexia homossexual foi retirada e usada para ampliar meu próprio ego. Tive sucesso onde o paranoico fracassa. Isso aqui eu achei o máximo, porque o caso do Fliss, para quem não viu o outro vídeo, é assim, o Fliss foi um grande amigo, discípulo do Freud, em quem ele confiou muito. Tinha hora que ele fazia congresso, entre aspas, né? O grande público do congresso do Freud nessa época era só o Fliss, uma pessoa só. Porque enquanto todo mundo condenava ele por conta das caráter sexual, né, da causação das neuroses que ele postulou, o Fliss apoiava. Então, foi um dos únicos que apoiou isso. Nem o Breuer não conseguiu lidar com isso, mas sim o Fliss apoiou. Então, ele discutia a psicanálise com o Fliss, escrevia para o Fliss muitas cartas e, assim, confidenciou ao Fliss tudo, né? A psicanálise, o lado pessoal, então ficou muito, muito envolvido com ele. Até que eu pensei, na época que eu li sobre isso, eu falei, gente, será que a mulher do Freud não ficava com ciúme? Porque ele ficava muito mais encantado com o Fliss, Fliss para cá, Fliss para lá. Aí eu falei assim, gente, isso aí parece um negócio meio homossexual, né? Não assim, de fato, né? Se ele fez, se ele não fez alguma coisa com o Fliss, mas a energia, né? O encantamento aí de um envolvimento forte, dava para ver que era muito forte. Aí, mas o próprio Fliss, o próprio Freud percebeu depois, quando eles se separaram também, foi muito sofrido por Freud, que tinha essa parte, ele mesmo colocou catexia homossexual. O que que é catexia? É investimento da libido, da energia, né? É para onde que direciona esses impulsos, né? Esse encantamento todo, né? Então, ele viu que isso, ele conseguiu retirar isso, essa energia direcionada ao Fliss, e usou para ele mesmo, direcionou para ele mesmo, né? E aí ele fala, tive sucesso onde o paranoico fracassa. Porque para o Freud, assim, na teoria dele, uma das causas da paranoia, né, vem de uma natureza homossexual aí. Mas aí é uma outra coisa para se estudar, né? Não dá para falar aqui. Mas normalmente o paranoico ele tem um conteúdo assim. É o paranoico que se sente perseguido, que está sempre alguém está atrás dele, perseguindo ele, ou querendo ele, ou prejudicar, que seja. Mas o conteúdo é meio uma projeção. Na verdade, que o desejo por trás seria um desejo, um dos casos, né? Homossexuais. Então, e o paranoico não sabe que aquilo está só na cabeça dele, né? Acho que a pessoa está mesmo atrás dele. Então, aí o Freud viu isso acontecendo com ele, né? Essa energia aí, mas ele conseguiu desligar essa energia desse relacionamento do Fliss, né? E aí, o que ele tá falando aqui pro Ferenc é assim, olha, já deu errado eu investir nisso, né? Com o Fliss, e agora ele não queria mais entrar, né, de cabeça nessas coisas, e ele tinha a consciência de que era uma transferência mesmo, né? E ele não era o pai do Ferenc.
Mas ele, assim, ele teve o cuidado de falar, olha, já aconteceu comigo, eu me abri e tudo, mas agora eu me sinto no direito de ficar reservado. Era o que ele queria, e não queria, né, entrar nisso, né? Aí ele continua. Além do mais, o senhor deveria saber que eu estava menos bem e sofria mais de meu problema intestinal do que eu estava disposto a admitir. Aí que ele fala que ele estava sofrendo, né, com a saúde, então pode ter se recolhido, né, com essa questão do oferência. Aí ele falou, com frequência eu dizia para mim mesmo que quem não é senhor de seu Conrad, isso que deve ser intestino, alguma coisa em outra língua, não deve empreender viagens. É aí que a fraqueza deveria ter começado. Mas o senhor não me parecia estável o suficiente para evitar que ficasse excessivamente ansioso em relação a mim. Quanto ao dissabor que o senhor me causou, inclusive com uma certa resistência passiva, ele sofrerá as mesmas mudanças que as lembranças das viagens em geral. Nós as refinamos, as pequenas perturbações se apagam e o que foi belo permanece para o nosso prazer intelectual. Que o senhor supunha que eu tinha grandes segredos e que estava muito curioso quanto a eles, era fácil de ver e também fácil de reconhecer como infantil. Assim como lhe falava tudo sobre questões científicas, ocultava-lhe muito pouco de minha natureza pessoal. Falando do Fleesen. Meus sonhos nessa época estavam inteiramente relacionados com o caso Fleece, pela natureza das coisas, dificilmente despertaria sua atenção. Assim, se o senhor olhar mais atentamente, verá que não temos tanto o que acertar entre nós, como talvez de início o senhor pensasse. Eu antes chamaria sua atenção para o presente. Ou seja, não fica no passado infantil, nessa cobrança de amor, as coisas do pai. Vamos para o presente né? E não tem o que muito que resolver mesmo, né? Então aqui no final o Ernest Jones coloca assim, né? A generosidade e o tato que Freud constantemente revelava em relação a Ferenc e seu grande afeto por ele preservaram a valiosa amizade por muitos anos. Até que muito tempo depois desse episódio, a própria estabilidade de Ferenc começou a desmoronar. Então, assim, o Freud teve paciência, teve cuidado de mostrar para ele o que estava acontecendo. Aí, o Ferenc depois escreveu na autoanálise dele que ele tinha medo do Freud querer parar de conviver com ele, mas o Freud não parou. Tipo, se o Ferenc não ficou tão amigo dele, o Freud tratou ele como amigo sempre, né? Mas diz que esse problema que o Ferenc tinha com o pai causou isso aí nessa viagem, mas também, segundo o Ernest Jones, isso ele acabou levando isso para a técnica dele, dentro da psicanálise, então o próprio Ferenc acabou afastando um pouco da técnica do Freud, né? Então vamos agora a 1911. Aí, como esses anos todos foram muito difíceis por causa das disputas, né, dos afastamentos dos discípulos, né? Então, em 1911 foi a vez do Adler, também rompe com Freud. Nessa época, ainda a amizade do Freud com o Jung e com o Putman estava boa. Teve mais um congresso, dessa vez no Weimar, né, o congresso anual. O Freud fundou um novo periódico de publicações, que é a Imago. Então, esse congresso teve 55 pessoas e foi melhor do que o anterior, porque não teve nenhum conflito com os analistas de Viena. Então,
foi bem amigável, né? Foi igual ao primeiro congresso, foi mais leve, né? Então, o Putman foi um destaque, a presença dele, que era um dos grandes lá da época, o Freud gostou muito que ele foi. Só que aí ele apresentou um artigo, um estudo era a importância da filosofia para um maior desenvolvimento da psicanálise. Ou seja, ele queria introduzir a filosofia na psicanálise. Então, assim, apesar que o Freud gostou da presença dele, mas ele não gostou muito disso, não. Então, assim, ele foi polido, foi discreto, né? Mas para o Ernest Jones, o Freud usou a frase assim. É muito interessante as metáforas que ele fala, né? Ele falou para o Ernest Jones assim, ó, a filosofia do Putman me lembra um enfeite de mesa. É admirado, mas ninguém o toca. Então, em jeito de falar, é uma críticazinha sutil. Mas, enfim, então, nesse congresso, o Freud apresenta o pós-escrito do caso Schreber. O Jung anuncia que a IPA já está com 106 membros. Nesse ano também, o Freud escreve sobre a psicologia das religiões, princípio do prazer, princípio da realidade. E o movimento psicanalítico continua a se expandir, né? Vai para a Rússia, Sociedade Psicanalítica Russa é fundada, Suécia, Holanda, Polônia, Estados Unidos, Sociedade de Nova York, 1911, com 20 membros, ela é fundada, Inglaterra. A Inglaterra estava pequena ainda a influência, né? O Ernest Jones era de lá, né? Então, acabou que ele primeiro foi levar psicanálise para o Canadá, para os Estados Unidos, e depois reforçou lá na Inglaterra, né? Então, o primeiro relato da psicanálise na Inglaterra foi nesse ano aí, de 28 de julho, né, na Associação Médica Britânica. Só que olha só o que aconteceu, foram oito pessoas foram assistir, né? E aí, mas quando foi falado sobre a etiologia sexual das neuroses, ou seja, que a causa estava na vida sexual, a, as 8 pessoas saíram da sala quando começaram quando esse assunto surgiu, ou seja, ainda estava despertando muito polêmica, né? Isso aí, essa parte aí do Freud, no mundo mesmo, né? Então, na Índia chegou também algumas traduções, algumas pessoas traduziram publicações do Freud, e na África não tinha chegado, só depois de 40 anos, lá na frente que chegou. Então, aí em 1911 também tiveram mais afastamentos e rompimentos dos discípulos, né? Como eu falei, o Adler se afastou, o Steckel se afastou, Sadger e Taussig. Tava todo mundo afastando, hein? Deve ser fácil, né, para o Freud ver os adeptos assim, não. Bom, 1912, né, foi quando realmente o Steckel se afasta de vez. O Freud e o Jung começam a ficar um pouco menos amigáveis, né? Nesse ano não houve congresso, porque o Jung foi fazer conferência em Nova York. O Freud não gostou muito, não, mas ele foi. Aí o Freud, ele escreve Totem Tabu, que é o artigo dele. Ele tem alguns problemas de saúde. Quando ele vai para Londres e Roma, ele passa mal, fica muito fraco. E aí ele não sabia, assim, que era direito, né? Só em Roma que ele deu uma recuperada, que falou que ele foi tomar em Roma uma última dose de beleza e serenidade. Ele gostava muito de lá. Então, mas ele achou que foi por intolerância do músculo cardíaco ao tabaco e ao vinho. Então, ele deixou de tomar vinho que ele tomava lá em Roma, assim, por causa da saúde. Bom, em 1913, rompe direto, finalmente, né, o rompimento mesmo definitivo com Jung no Congresso de Munique. Então, esse ano tem o Congresso.
e continua a redação do Totem Tabum, e surgem mais dois novos grupos na IPA, que é o de Budapeste Conference e de Londres, com Douglas Bryan. E, por fim, 1914, o Jung, quer dizer, já estava rompido com o Freud, sai da presidência da IPA, a filha do Freud dá o primeiro neto para ele, a psicanálise chega na Holanda, reconhecido por uma universidade de lá, aí é a Universidade de Leiden. Aí o Freud achou bom, aí ele escreve assim, né? Pense, um psiquiatra oficial, que é o reitor da universidade, né? Um psiquiatra oficial, reitor de uma universidade, engole a psicanálise com tudo. Que outras surpresas esperar? Então, assim, né? Aí viu que, ainda bem, né, que mesmo com todos os rompimentos, a psicanálise também estava expandindo, né? Sendo reconhecida. Aí, na França, tá, tem a publicação de um livro favorável à psicanálise pelo professor Regis de Bordeaux. E nos Estados Unidos, o Adler já tinha rompido com o Freud e o Stanley Hall proclamou sua adesão a Adler, que foi uma notícia triste para o Freud. Enfim, então, nesse capítulo a gente viu como que foi a criação da IPA, né, como que nasceu, como que se expandiu e como foram esses anos de 1910 a 1914 para o Freud e para a psicanálise. É isso, gente. Então, obrigada pela companhia e bons estudos para vocês. Até a próxima.